Olá, eu sou o Carlos Júnior e este é o Fotografia para Não Fotógrafos, um curso patrocinado pela Prefeitura Municipal de Betim através da Lei Municipal de Cultura, Lei Migo Antijo. Nos capítulos anteriores, nós vimos um pouco sobre quem é o fotógrafo, a postura do fotógrafo, o que ele tem que fazer para conseguir boas imagens, né, algumas dicas. No capítulo 2, nós vimos quem é a câmera, né, as partes da câmera, a função de cada uma, da objetiva, né, da sua lente, do obturador, né, dos ajustes que nós conseguimos fazer na câmera e a junção dessas duas informações para conseguirmos imagens melhores. No capítulo 3, nós vimos um pouco para como controlar isso para ter imagens ainda melhores dentro do que o fotógrafo quer, que é o fotômetro. Né? A gente conseguiu perceber e o fotógrafo vai poder controlar agora onde que está a luz e onde que ele quer medir essa luz para poder fazer as imagens do jeito que ele sempre quis. Por último, nós falamos do histograma, que é a forma melhor forma, né, que o fotógrafo vai ter para poder controlar, né, não só a luz, mas também a intensidade de cor, né, através da luz das suas imagens. E o histograma mostramos exatamente como fazer a leitura desse histograma. Tenho certeza que vocês já treinaram bastante e agora tem outras dúvidas exatamente sobre a luz. E é disso que nós vamos falar hoje. Observe essa imagem. Na linha superior, nós temos uma forma de onda. E na parte de baixo, nós temos a indicação da frequência dessa onda e o que ela é. Nós vemos primeiro os raios gama, depois os raios X e os raios ultravioleta. Passamos pela luz que a gente conhece, depois temos os infravermelho e as ondas de rádio. Talvez isso provoque alguma surpresa. Ondas de rádio, raios gama no meio da luz? Sim, porque a luz nada mais é do que uma forma de energia numa frequência específica. E essa frequência é a que é percebida pelos nossos olhos. Ou seja, a luz como energia está presente em todo o ambiente, da mesma forma que os raios gama, ultravioleta ou as ondas de rádio. Porém, é a única que nós conseguimos perceber diretamente. Todas elas vão ter alguma influência, alguma interferência no nosso corpo ou em equipamentos. Mas a luz, para nós, é fundamental, porque é através dela que nós guiamos e fotografamos. Quem é a luz? Veja na parte de baixo da imagem. É o espectro de energia na onda de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Na realidade, vai até 800 e poucos nanômetros. Esse espectro de energia, nesta frequência, emite a luz nos tons visíveis que nós conhecemos. E a variação desse espectro é que formam as três principais cores que nós vamos tratar aqui, que é o conhecido como RGB, ok? Para quem não sabe, R de red, ou vermelho, G de green, ou verde, e B de blue, ou azul. Então, RGB, vermelho, verde e azul. E a transição entre um e outro, ou seja, é que vai formar as outras cores, e quando a gente consegue misturar isso na forma de tinta, ou na forma de sensor, ou nas várias formas, nós conseguimos as variações de cor dentro do espectro RGB, que é a luz visível. Ok? Bem, a luz tem vários aspectos que podemos tratar, tanto com relação à sua intensidade, quanto a relação à sua direção. Com relação à intensidade, nós podemos falar da luz dura ou da luz suave. Como o próprio nome já diz, né, uma luz dura é aquela luz que marca, que tem presença, e ela provoca uma sombra do lado oposto ou após o objeto fotografado. Se vocês observarem essas duas imagens, vocês podem ver que essa luz ela é mais dura, ou seja, ela sempre vai provocar do lado oposto à direção da luz uma sombra, que seja com maior ou menor intensidade, mas sempre ela vai existir. A outra luz que nós podemos observar é a luz suave. Suave, luz suave, como é que é isso? Sim, é a forma que você faz com que a luz se espalhe pelo ambiente e não provoque essa sombra do lado oposto. Vejam
que nessa imagem nós temos também uma maçã, só que agora eu não tenho sombras. Ser onde não tenho luz. Mas a luz não provoca sombras. Eu tenho uma luz distribuída, uma luz homogênea. A gente consegue ver também nessa foto do bebê, né? Toda a suavidade que o próprio bebê traz, mas a luz também distribuída, suave, não provocou, né, um desconforto no bebê e trouxe essa imagem maravilhosa que a gente pode ver. Bem, luz dura e luz suave não é ruim ou bom. É a luz que o fotógrafo quer ou tem para poder fazer. Então ele tem que utilizar essa luz dura ou suave para fazer as melhores fotos possíveis que ele puder. Agora, se ele puder controlar a luz, ele faça como ele bem quiser. Ok? Bem, espectro de luz, RGB, luz suave, luz dura. De onde vem isso? A luz natural, como nós todos sabemos, vem do nosso Sol. Ele emite essa energia nesse espectro, né? Nessa frequência de onda, que vai do azul até o vermelho. Ok? E esse espectro é percebido por nós aqui. Peraí, Carlos, mas tem dia que o Sol está amarelo. Exatamente. Observem essa ilustração do planeta e com relação ao Sol. Dependendo da posição onde você está e a posição do Sol, parte da luz vai ser refletida na atmosfera e parte dessa luz vai passar, fazendo com que você tenha a percepção de uma luz mais amarela. Agora, dependendo da hora do dia, observe essa segunda ilustração. Você vai ter uma luz mais direta, uma luz mais sem filtros. Ela não vai mais refletir na atmosfera em função da sua posição, ou seja, a posição que você está vendo essa luz, ok? Consequentemente, você vai ver a luz branca, porque a junção das três cores seria todo o espectro de luz, seria a luz branca, ok? E dependendo da hora do dia, outra parte dessa luz vai ser refletida, onde você vai ter o espectro mais azulado, ok? Possivelmente entre o início e o meio do dia e depois do meio do dia para a tarde, onde que você vai ter essas nuances de luz natural. Bem, é só isso que tem? Não. Eu consigo medir essa luz, eu consigo mensurar através da temperatura de cor que a gente chama. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Vejam essa outra imagem, a gente consegue ilustrar exatamente como que nós conseguimos as variações de cor. Eu tenho o RGB nas três bolas externas e quando eu misturo o verde com o azul, eu tenho o ciano. Quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho o magenta. E quando eu misturo o vermelho com o verde, eu tenho o amarelo. E quando eu misturo todas essas cores, eu tenho o branco. Mais intensidade de um e de outro vai causar as variações que nós conhecemos hoje com todo o espectro de cor que muitas vezes chega. Vamos falar com o nosso pessoal aqui. Lucas, quantas cores a gente consegue chegar no monitor de alta resolução? 128 milhões de variações dessas cores. Esse é o mais bacana. Gente, o Lucas é o nosso técnico aqui, está nos ajudando junto com a Raquel, que está aqui com um olhar aqui sério aqui para o meu lado. Deixa eu falar tudo certinho. Bem, além da intensidade de luz e da cor da luz, que nós já falamos, nós podemos controlar a direção da luz. Ok? Vamos fazer um teste? Lucas, por favor, apaga uma das luzes para gente. Bem, agora temos luz somente numa direção. E vocês podem perceber que ela está vindo de baixo para cima. Vamos iluminar o gogó e não me deixar com papada? Pode acender de novo, por favor. Pronto. Essa luz nós chamamos de luz lateral. Ela sempre vai incidir lateralmente no objeto fotografado e vai provocar uma sombra do outro lado. Essa mesma luz pode incidir de cima para baixo, que não é o nosso caso. Nós temos essa luz aqui incidindo um pouco mais de cima, a gente controlou a nossa luz aqui. E ela também pode vir de baixo. Lembre-se que sempre que você direcionar a luz, você vai provocar uma sombra do lado oposto. E isso pode ser muito benéfico, mas tem que ser tomado cuidado que pode tampar o seu objeto, principalmente se você estiver fotografando pessoas. Né? A sombra de um pode prejudicar o outro e você não entende o que está acontecendo porque o ambiente era bem iluminado.
mas pense na direção da luz. Bem, quando a gente consegue controlar a intensidade da luz e a direção, basta a gente controlar agora a cor para ter a cor natural das pessoas. Lembre-se que nós falamos, a luz natural do sol, dependendo do horário, pode ter um tom amarelado. Então, como que eu vou fazer para essa foto não sair amarelada? Vou ajustar a temperatura da cor da nossa câmera para ela compensar esse tom amarelado e a minha foto sair com um tom natural. A mesma coisa pode acontecer, né? Eu vou mudar um pouquinho a minha posição aqui, o Lucas vai ficar bravo comigo. Veja como minha pele ficou mais amarela. Aqui à frente eu tenho uma lâmpada bem amarela. Eu teria que mudar a minha temperatura de cor para corrigir a cor da minha pele. Agora eu tenho uma lâmpada, uma luz, uma cor natural. Na realidade, essa lâmpada tem 5000 Kelvin, que é a temperatura da cor, que vai manter a minha cor natural. 5000 Kelvin. Guarde esse número, porque esse é o número médio da temperatura de cor. Abaixo de 5000 Kelvin, eu vou ter cores quentes, tá ok? Com tendências ao amarelo. Acima de 5000 Kelvin, eu tenho cores frias, com tendências ao azul. Quem gosta de carro aí e tal, vai lembrar das lâmpadas de 7000 Kelvins, que são aquelas azuisinhas, né, que muitas vezes a polícia para. Bem, é bem isso. Meio branco, 5000 Kelvin. Abaixo de 5000, tons vermelhados. Acima de 5000, tons azulados. E a nossa câmera vai fazer exatamente o oposto para compensar e trazer o mais próximo do centro. Bem, se eu tenho uma luz quente, ou seja, de início ou entardecer do dia, eu vou ter um tom de luz mais amarelado. Eu vou ter que colocar próximo, acima de 5000 Kelvin, para ele jogar um tom azul e eu ter um tom branco na minha fotografia. Tá claro? A temperatura da cor ambiente e a câmera eu vou ter que jogar uma temperatura de cor oposta. Ok? Sempre os opostos para eu ter o meio termo. Ou seja, a temperatura de cor, como nós estamos vendo aqui, 5000 Kelvin, que vai refletir as cores naturais que a gente consegue perceber. Veja essa ilustração. Eu vou me afastar um pouco mais, sair um pouco aqui da cena. Observe, nós temos a luz natural lá na ponta, que é o início do dia, o sol vai subindo e quando ele está a pino, eu tenho todos os faixas de luz, ou seja, 5000 Kelvin. Abaixo eu tenho uma ilustração do que seria a minha luz artificial. Vejam que 5000 eu estou no ponto mais branco, né? O mais natural. Depois que eu passo de 5000, a luz passa a ter um tom azulado. Agora, na próxima imagem que nós vamos mostrar, vejam esse vermelho da luz. Eu vou aplicar um tom azul na imagem para eu conseguir o que eu estou falando, propondo aqui no centro, aqui, que é a luz branca, ou seja, os tons naturais. Conforme eu vou me aproximando do centro da imagem, ou seja, conforme eu vou tendo uma luz mais próxima a 5000 Kelvin, eu vou precisando inserir menos cor, menos luz, né, de intensidades diferentes para chegar ao centro. Ou seja, no meio eu tenho agora uma luz próxima de 5000 Kelvin. O mesmo acontece o oposto. Lá na frente, quando a gente vê a luz chegando de 9000 Kelvin, eu tenho um menor ajuste da minha câmera. Ok? Então, observem, eu tenho a temperatura da cor da luz e eu tenho no meio ali o ajuste que eu vou fazer na câmera para conseguir uma cor natural. E embaixo a gente tem o efeito que vai provocar na sua imagem. Ok? Bem, Carlos, ajuste temperatura de cor na câmera só para a gente ajustar? Não, pelo contrário, é para você criar. Pense que você tem uma cena que está no meio do dia, mas você quer dar um tom de frieza, como o próprio nome já diz, né? Uma cor fria. O que você vai fazer? Vai colocar sua câmera a 3500 Kelvin, ele vai jogar exatamente os tons azuis em cima dos tons amarelos e vai transformar a sua cena numa cena mais fria, num tom mais azulado. Se você tem
né, um tom normal, você coloca 5.000, você vai ter o tom normal. Agora, se você quer uma imagem mais quente, o que você vai fazer? Você vai jogar 7.000 Kelvin, que ele vai exatamente provocar o tom amarelado no que seria a cena azul. Veja essa imagem. A mesma foto consegue ter 3 intensidades diferentes e passar 3 emoções diferentes só mudando a temperatura da cor. A primeira, eu tenho a imagem normal com 3.500K na câmera. A segunda, a imagem normal com 5.000K, que é Kelvin. E a última com 7.000K. Lembrando, fotografia é treino. Isso eu falei lá no primeiro episódio. Treine, treine e treine. Faça as fotos, procure algo neutro e modifique na sua câmera e veja o resultado. Procure algo mais amarelado, mais azulado, né? Uma lâmpada pode ser suficiente para isso e modifique a sua câmera. Para o dia que você for fazer aquela foto, você já está preparado para isso. Bem, agora eu quero que vocês treinem o máximo, porque na próxima aula nós vamos falar de composição fotográfica. E eu quero ver todo mundo craque para trazer as suas perguntas. Até o próximo episódio.